e nós vamos falar nessa aula sobre memória de marketing. O que acontece? Essa parte de marketing é uma parte que eu gosto muito. Por quê? Porque eu domino bastante essa área. Eu já venho de rádio e televisão há muitos e muitos anos atrás e de marketing mesmo digital eu estou há 20 anos. Então é importante que você possa entender essa questão de funil, de vendas e tal, porque todo o processo do Odontspert está baseado numa fórmula, num jeito de produzir o marketing que funciona para odontologia. Então, muitas vezes você compra um curso achando que eu vou aprender alguma coisa. O problema é que para odontologia é diferente. Uma das diferenças é o seguinte: você não pode botar promoção, porque senão no outro dia tem um CRO batendo na sua porta aqui, não pode colocar nada grátis, não pode colocar promoção. Então já tem esse fator. E o próprio Facebook, ele limita a gente em algumas questões. Não pode colocar nada com instrumento na boca, não pode colocar algumas coisas com boca aberta, aquela coisa toda, né? Então, a gente tem algumas limitações, tanto em relação à plataforma do Facebook, como do próprio CRO. Sem contar, isso é muito importante, sem contar que a pessoa que vai querer produzir conteúdo, essas coisas todas, ela não tem interesse no conteúdo odontológico. Você vai explicar um processo de implante. É raríssimo as pessoas que têm essa coisa de ficar ali. E mesmo porque ela vai ver uma vez o seu vídeo, para dar toda uma explicação maravilhosa sobre protocolo, sobre como é executado o implante, depois vai esquecer de você. Você nunca mais, aquela pessoa vai te entrar no seu site ou na sua página para ver alguma coisa. Então, no final desse processo, você vai estar completamente pronto para usar o Odontspert da forma que você acha que é melhor para a sua clínica. Então, nós vamos lembrar num determinado tempo depois que você parou a propaganda. E daí você cai numa linha de esquecimento. Então, as pessoas vão te esquecendo, até você mexer sempre aqui. Ó. Esse é o nosso negócio, é ficar sempre aqui em cima. E para fazer isso? Para fazer isso é justamente o processo que eu vou passar para vocês, tá bom? Por que é importante vocês saberem, por exemplo, para que serve o funil de vendas? Apesar de ser, no final, nós prometemos um copia e cola, que vai ter no final, é bem tranquilo fazer uma campanha com o que a gente colocou no final. É importante que você saiba. Por quê? Porque da mesma forma que nesses 20 anos nós fomos adequando as nossas ideias, é importante que você também vá adequando as suas próprias ideias. A gente não é obrigado a saber de tudo. E novas coisas vão acontecendo. Então é importante que você tenha uma noção geral de como que se processa todo esse método de vendas e o que realmente conseguem atingir o seu cliente, que para a odontologia é diferente. Eu vou falar aqui um pouco agora sobre qual público escolher. Essa é uma parte muito importante, porque a maioria das agências erram em relação a isso aqui. As pessoas ficam muito preocupadas na odontologia, qual público escolher, qual público eu escolher certo, e fica ali naquela engenharia de público. A nossa experiência tem comprovado isso, e é a realidade. Se você pensar um pouco, todo mundo precisa de odontologia. Até o pet precisa de odontologia, mas não é o nosso caso aqui para dar atendimento a ele. Nosso marketing vai ter que ser voltado para a frequência, já que todo mundo precisa de odontologia em determinado momento. Só que as prioridades de vida são diferentes de cada um, mas em determinado momento ela vai se incomodar com o dente e vai cair em você. E aqui nós vamos começar a entrar na questão do WhatsApp, mas é importante. É bom saber que eu estou dando muita coisa importante, tudo importante, sem enrolação, tá? Mas é importante que vocês possam saber algumas coisas antes de entrar nessa questão do WhatsApp. Por quê? Porque essas coisas que eu vou passar agora aqui, ela vai entrar no subconsciente de vocês de uma forma que vocês possam atender o seu cliente de uma forma segura e acreditar que realmente tudo aquilo é verdade. A página minha, ela fala ali o porquê que você tem que vir na minha clínica. Mas todos os funcionários aqui, todos os nossos colaboradores, dentistas, tudo, sabem por que o cliente tem que vir até aqui.
Bem-vindo mais essa aula sobre inteligência artificial. Nós vamos falar um pouquinho, comentar. Eu também escrevi um texto, algumas coisas eu dou uma lida e depois eu comento e tal. Mas o que eu gostaria principalmente de falar sobre inteligência artificial é para vocês não caírem na mentira. Encha a sua agenda com a inteligência artificial. Você não vai encher sua agenda. Não tem, não existe essa coisa da inteligência artificial te encher uma agenda. Não tem, não existe. Ela vai te dar a contribuição, ela vai te dar ideias, que eu vou explicar um pouco aqui, mas a verdade é que não caia em situações de inteligência artificial, você vai encher sua agenda. Ou aquela muito assim, tem uma agenda com inteligência artificial que vamos encher sua agenda de modo ético e não sei o que, garantido. Não existe. Bom, pessoal, eu acho que deu para vocês terem uma ideia de como que vai funcionar mais ou menos o curso, né? Mas a última coisa que eu gostaria de deixar é o seguinte: a minha principal dificuldade nos outros cursos que eu fiz e ainda faço foi a questão de botão, né? Eu lembro que até um curso, não, o botão não é importante. O botão é o mais importante. Para quem não sabe, é a parte mais importante do curso. Por quê? Porque o botão ele muda, às vezes você vai lá, tem o conceito, mas não sabe aonde que estão os botões, como apertar. Se você apertar um botão errado, não vai. Então, de formas que eu programei um curso para fazer assim, botão a botão. Você vai saber como utilizar, né? Até os erros assim eu ia conferindo para que você pudesse ter uma noção de como funciona essa questão de botão a botão. E você vai aprender de duas formas essa questão de botão a botão. Uma delas é por vídeo, né? Então eu fiz lá várias campanhas de publicidade, né? E eu fui colocando botão a botão, ensinando para vocês como que ia colocar aquela publicidade, né? Então você vai poder ver isso por vídeo. Outra forma de ver isso aí também é o script escrito. Vai um script para você, ele está todo escrito, que você ali, se não quiser assistir o vídeo, vai chegar um tempo que você não quer assistir o vídeo, você vai poder fazer pelo script. E é importante, porque até hoje eu uso esse recurso. Eu acho, olha, na verdade, vou contar um segredo aqui, eu acho que, na verdade, as pessoas que dão curso, as pessoas que se diz guru, elas não sabem, porque eu já caí em caso de agência que os caras simplesmente não sabiam fazer Google Ads, eles não sabiam apertar os botões. Então, de forma que você vai ter tudo isso, não tem essa preocupação dessa questão de botão. Outra coisa, a melhor parte eu deixei por fim, né? O que é? Eu vou apresentar dois bônus que ele é muito legal. Um deles é que eu vou mandar mais ou menos para vocês pronto, testado, mais de 150 assim, vídeos e slides, de forma que é só pegar lá dentro e colocar no seu marketing, entendeu? Então vai ser copia e cola. Eu ensino todos os recursos para isso, mas você não vai precisar. Por quê? Porque é muita coisa e tudo testado, que funcionou e que eventualmente eu uso. Uma hora eu canso, eu coloco um, coloco outro, tal. Então você vai poder contar com esse recurso. E o último recurso, não menos importante, é muito legal, você vai aprender sobre como usar a inteligência artificial para produzir descrição, headline e tudo. Mas vai um pacote completo, que é tudo aquilo que a sua clínica precisa desse material, dessas copies que a gente chama, né? Então você não vai se preocupar, é copia e cola. Mas se tiver vontade de fazer alguma coisa diferente, você vai ter todos os recursos aqui nesse curso para aprender a mexer com Canva, com a inteligência artificial. Então, de forma que você vai produzir sozinho. Como eu digo assim, eu sempre testo, eu estou há 20 anos testando, mas às vezes tem alguém que tem aquele estalo que vale a pena testar, tá bom? Então, um abraço para vocês. Mais uma coisa, se vocês quiserem saber o conteúdo total desse curso, tá só clicar aqui embaixo, organograma do curso, tá bom? Valeu, um abraço, obrigado.